Olá pessoal, eu sou o Reverendo Denis e este é o Luterice, Palavra de Deus com o entendimento de Lutero sobre um trecho bíblico. O trecho que eu quero ler com vocês é a palavra de Jesus escrita em Mateus, capítulo 5, do versículo 38 até o versículo 48. Esse trecho, essa palavra, Lutero inicia o seu escrito sobre a autoridade secular, sobre as autoridades. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mateus 5, versículo 38 até o versículo 48. Está escrito assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Até aqui, palavra de Deus. Lutero comenta sobre vários assuntos durante a sua vida. Ele fala também sobre as autoridades cristãs e as autoridades seculares. Em 1528, ele escreve que não se necessita de cristãos para constituírem a autoridade. Da mesma forma, não é preciso que o imperador, ou hoje em dia, um presidente, um monarca, seja um santo. Para o exercício da função, não é preciso que ele seja cristão. Para ele, basta que tenha juízo. 7 anos depois, o Lutero escreveu algo com uma convicção ainda maior. Pois assim Deus entregou e subordinou o regime secular, as coisas que não são do regime religioso, não é? A razão. Porque não lhe cabe ao Estado, à nação, administrar a salvação das almas, nem bens eternos, mas bens temporais e materiais, que Deus pôs à disposição do ser humano. Lutero ainda diz que é por isso que no Evangelho nada se ensina a respeito de como deve ser a organização do Estado, nem como é que vão exercer a função de estadista, a não ser a exigência de respeitar. Assim, os pagãos podem falar e ensinar a esse respeito, como aliás o fizeram. Lutero comenta, é isso aí. E agora vem uma palavra dura, um baita puxão de orelha para a gente. Para dizer a verdade, nessas coisas, eles, os que não são cristãos, são bem mais entendidos do que os cristãos quanto ao governar. São mais entendidos do que a gente. Pois Deus é um Senhor bondoso e rico que distribui muito ouro, prata, riqueza, poder
e reinos entre os ímpios como se fosse palha ou areia. Ele fala ainda assim: da mesma forma, derrama entre eles, os que não creem, não é? Grande inteligência, sabedoria, línguas e eloquência, a ponto de seus queridos irmãos, ou seja, nós, os cristãos, em comparação com eles, parecem meras crianças, bobos e mendigos. Essa última fala, ele disse em 1535, visando mais os que governam, não é? E não creem em Cristo, não são cristãos. Mas antes disso, em 1523, Lutero faz um duro aviso e dá um grande conselho para aquela época e para hoje. Portanto, quem quiser ser um príncipe cristão, um governante cristão, um governante que se diz cristão, tem que largar da ideia de dominar e proceder com violência, pois maldita e condenada é toda a vida que é procurada e vivida em proveito próprio. Malditas são todas as obras que não são realizadas no amor. Martinho Lutero, há quase 500 anos atrás, falando sobre o governar. Este é o pensamento de Lutero. Lutere-se você também.